E olha aí, fiel corintiana, sextou de muita informação no Timão, fiel. Igor Coronado já chegou em São Paulo e está fazendo exames. Mateuzinho e Pedro Henrique assinaram na manhã desta sexta-feira o contrato com o Timão e o Corinthians corre contra o tempo para poder regularizar no bid os reforços até 7 horas da noite desta sexta-feira. E o Corinthians está mirando a contratação do irmão do Romero, fiel. Muita informação para você aqui no canal Alerta Corinthians, então fica até o final do vídeo que eu sei que você vai gostar, mas antes já deixa o like para fortalecer, se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos aí para as últimas notícias do Corinthians. A Lili Nascimento conta tudo do Timão. Vlad, o Antônio Oliveira, que chegou outro dia, pouquíssimo tempo, não é, Lili? Acho que é uma semana. Não foi na sexta passada que você entrou contando, olha, primeiro treino, ele chegou, tá aqui. Bom, nessa semana ele já fez 2 jogos, venceu as 2 partidas, mas vai ter um derby pela frente. Lili. Pois é, um derby pela frente. Aliás, será de um lado o Abel Ferreira que vai enfrentar o 7º técnico do Corinthians, né? Desde que ele assumiu o Palmeiras e agora esse técnico é um compatriota, né? Mais um, porque ele chegou a enfrentar o Vitor Pereira e agora o Antônio Oliveira, que está há uma semana no clube. O Corinthians que está há pouco mais ou menos de 48 horas aí do grande clássico e tá tudo acontecendo de uma vez só aqui, viu, Bruno? Tudo mesmo. Inclusive, a equipe lá dentro se preparando para este grande duelo de domingo, com algumas dúvidas aí se novos jogadores irão estrear ou não. Inclusive, convido o fã de esporte a acessar o ESPN.com. A apuração da nossa Glaucia Santiago é de que Mateuzinho e Pedro Henrique já assinaram o contrato, tá? Então estão só aguardando aqui toda a correria burocrática do Corinthians para inscrevê-los a tempo no bid. Até às 7 horas da noite eles podem ser inscritos. Se isso acontecer, estarão à disposição aí do técnico Antônio Oliveira para o clássico de domingo. Aí muito torcedor se pergunta, mas já vão chegar jogando? Os dois têm condições físicas para isso, porque o Mateuzinho vinha treinando normalmente, até jogou aí pelo Flamengo. Pedro Henrique a mesma coisa pelo Internacional. Então os dois estariam à disposição com certeza aí para o jogo de domingo contra o Palmeiras. E quando eu falo que está tudo acontecendo, é que Igor Coronado desembarcou tem mais ou menos uns 50 minutos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, bem pertinho aqui do CT. Inclusive tem equipe nossa aguardando também a chegada do meia, que sai de lá, vai para o Sírio-Libanês, passar pelos exames médicos, vem correndo para cá, correndo modo de dizer, né? Vem de carro aqui para o CT Joaquim Grava para assinar o contrato. Aí depois que assinou, corre para inscrevê-lo no bid para ver se ele também estará à disposição para o derby de domingo. Deixa eu respirar um pouco, e como eu falei, ó, tudo acontecendo de uma só vez aqui pro lado do Corinthians, pouco antes dessa partida mas tão importante, né, Vicari? É, mas calma, né, Lili? A gente sabe que é importante, mas os reforços estão chegando. Não é? Eles não é, chega, precisa jogar agora. Até porque o Corinthians ele tá se ajeitando também. Bom, são 7 vitórias do Palmeiras e 6 empates nos últimos 14 jogos. 23 gols do Palmeiras e 10 gols do Corinthians. É claro, né, que é importante, como a Lili estava contando, a assinatura do contrato, eles aparecerem no bid hoje justamente para terem condições de jogo nessa reta final da primeira fase do Paulista. Obviamente, né, se tiver condição de jogar no final de semana contra o Palmeiras, aí o Antônio Oliveira que pode definir. É o elenco dá uma encorpada, né, Bruno? Ajuda. Porque a gente estava falando de um elenco de uma meninada no banco, nada contra a meninada, só que, assim, eles precisam cumprir etapas. Aí eu volto na entrevista do Abel. Assim, você vai num clássico desse tamanho e num clube do tamanho do Corinthians. Você vai colocar a meninada toda para jogar, assim, no início do ano, uma coisa que aconteceu na temporada passada, que de repente tinha pouca opção e vamos lá, meninada para jogar. Uhum. E até foi acima do que eu esperava, né? Inclusive para o caixa do clube foi muito positivo. Mas tendo jogadores mais experientes, eles ajudam no amadurecimento dos meninos. Ô Lili, e essa é uma discussão que também existe no Corinthians, né? Porque agora o Antônio Oliveira tem até as opções, tem os 2 centroavantes, tem o Romero que é difícil de tirar do time, tem o Wesley que tem jogado bem, tem o Garro, tem até o Rojas que está sendo elogiado, Lili.
Sim, e as coisas mudaram muito rápido por aqui, né? Se for pegar alguns dias aí, ainda sob o comando do Mano Menezes, muitas vaias para alguns jogadores, né? Muitas reclamações em direção ao próprio Michael e principalmente ao Yuri Alberto. Naquele jogo contra o Novo Horizontino, ele saiu de campo vaiado. Então, assim, a gente percebe que as coisas mudaram, apesar de apenas 2 jogos com 2 vitórias, o que traz um clima diferente, né? Uma confiança diferente para o elenco, principalmente com o derby pela frente, mas realmente as coisas mudaram. Aqui a gente percebe que os jogadores estão se sentindo mais confiantes ao entrar em campo, porque o que Antônio passa, pelo menos nas coletivas, né, o que a gente apura aqui de bastidores, é que ele está conversando com cada um desses jogadores, passando confiança com cada um deles e principalmente dizendo que o Yuri Alberto falou naquela zona mista, né, até brincou um pouquinho sobre a coragem, para que eles tenham coragem ao entrar em campo, que somente com a vitória a confiança voltaria. Então, assim, ele tem opções, mais opções, como eu falei na primeira entrada, que estão chegando hoje, né? Pedro Henrique, o próprio Mateuzinho, o Coronado também. E já os jogadores do elenco é saber dosar, né? Saber dosar, usar cada atleta. O próprio Fausto Vera, que vem ganhando um pouco mais de confiança. O Matias Rojas, até então, né? Super criticado pela torcida nos 2 últimos jogos, passou a ser elogiado por alguns torcedores que acharam que ele teve uma melhora, principalmente ali jogando junto com o Garro, que o Garro estaria dando, sei lá, uma energia maior, assim, para o Rojas em campo, dando mais confiança para ele. Então, de fato, aos poucos as coisas vão melhorando e o Antônio Oliveira vai tendo mais opções. Digamos que ele chegou agora, então começar do zero, ele começa do zero também o trabalho com cada jogador e também com quem está a caminho. E quem está a caminho ou já chegou é o Igor Coronado, né, Lili? Como é que tá essa história? Ó, vou te contar uma coisa, a expectativa estava grande. Eu tô até com o celular na mão, porque a gente ficou olhando, desembarcou, não desembarcou. Foram mais de 20 horas de voos, com 2 escalas até aqui para chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desembarcou tem pouco mais de 1 hora. É claro que nós deixamos uma equipe nossa no aeroporto também para registrar a chegada do Coronado, a família, as 300 malas, né? Ele vai ter que desembolsar e pagar um valor extra por conta de tanta mala, que não será um problema. Mas vamos ver como é que foi a chegada de Igor Coronado, novo meia do Corinthians, que deve ser anunciado em breve. Com certeza, né? Imagino que para qualquer jogador, ainda mais a minha trajetória de morar a vida inteira fora do Brasil, tá voltando para o Brasil, para um clube gigantesco como o Corinthians é muito especial para mim, mas pé no chão, eu tenho que ir para o clube agora direto, né? Tem os últimos detalhes, exames médicos, então estou muito ansioso, mas tenho que ficar quietinho ainda. Igor, conta com um pouco. Na verdade eu não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho, mas isso também vem algo que eu vou ter que falar internamente com o clube para a gente acertar os detalhes, né? Mas pode ter certeza que eu vou dar o máximo aí para estar o mais rápido possível à disposição. Então tem alguns pontos, tá? Aí nessa entrevista do Coronado, ele já deixou claro que não estará ainda 100%, né? Porque o torcedor estava naquela expectativa, se ele vai chegar já jogando. A última partida dele pelo Al Ittihad foi no dia 26 de dezembro. Então ele chega, vem aqui pro CT, passa por exames médicos, assina o contrato e aí o Corinthians vai correr contra o tempo para inscrevê-lo no BID, mas pelo que ele já falou, o Antônio Oliveira pode não contar com ele já para o domingo, de repente a partir da semana que vem, aí no duelo da Copa do Brasil contra o Cianorte, mas de fato sempre guarda uma surpresa, né? Quando o Gustavo Henrique chegou, ele falou que teria condições de jogar, nem ele sabia que precisava de um reforço muscular, foi o próprio exame médico aqui no Corinthians que deixou isso claro, ele ficou 1 mês ali de stand-by, agora já está à disposição. Vamos ver como será com o Coronado, até porque aqui no Corinthians tudo acontece com emoção, é só lembrar da inscrição no BID do Antônio Oliveira, né? 4 segundos antes de encerrar, o Corinthians conseguiu inscrever, então é isso. Daqui a pouquinho o Coronado tá chegando, eu já tô aqui posicionada, aguardando por ele, Vicari. E eu achei simbólico que assim que ele desembarcou, ele falou, agora é pés no chão. Você reparou, Breiler? É verdade. Depois de 2 escalas, 20 horas de voo, não foi? Mas é o que a Lili está falando, é importante, porque às vezes o jogador está se sentindo bem, mas a precisão, a bateria pelos exames, né, que eles passam é o que vai definir, e é muito importante nesse período para um jogador como ele, com mais de 30 anos, e que ficou 2 meses sem jogar, né, Mário, mas está 2 meses sem jogar, passar por essa pré-temporada e não atropelar etapas.
não tem dúvida, né? Assim, sinceramente, é um reforço para a temporada, um reforço para o Corinthians, não é um reforço para agora. E até a paz do momento proporciona isso, né? Ele não precisa chegar e resolver um clássico. Vamos devagar, é dentro do que dá para fazer, dentro do que os exames vão mostrar, tudo. Os jogadores que estão trabalhando desde o início do ano, eles estão num nível que o Coronado vai ter que entrar. Então, sem pressa. Não é importante ter essa pressa. E a Lili falava de como esses jogadores, né, eles chegam assim, desprendidos do que acontecia no Corinthians. Você vê que o Félix Torres, o Raniel, o Garro, eles não chegam carregando o peso que os que estavam lá ainda carregavam, não é? Foram 3 temporadas do Corinthians sem títulos, muita pressão em cima da diretoria anterior, muitas trocas de técnico. Começa uma temporada acidentada, mas de certa forma até alguns deles se blindam. É isso, Félix Torres chegando e assumindo na fogueira, precisando jogar no lugar do Lucas Veríssimo. O Garro, desde o começo, treinando com o Mano Menezes, mas só consegue jogar com o Antônio Oliveira. Então, esses caras também, por mais que eles já tenham tido um choque de realidade do Corinthians, estão blindados do outro e, naturalmente, com a chegada do Antônio Oliveira, todo mundo subiu de produção. Aí não só os novos reforços, mas também caras que estavam demorando a dar resposta. O Maicon, por exemplo, há quanto tempo não fazia 2 bons jogos em sequência? O Yuri Alberto. 3 gols seguidos, em jogos seguidos, né? Exato. Então, por tudo isso, a confiança, o anímico do time mudou. Agora, está perto do ideal? Longe disso. Eu vejo que ainda o Antônio Oliveira tem muito trabalho, até pela identidade de jogo dele. A gente se acostumou com o Antônio Oliveira no Cuiabá, no Atlético Paranaense, com defesas sólidas e com times consistentes lá atrás. O Corinthians sofreu 13 finalizações contra a Portuguesa, 18 contra o Botafogo e agora enfrenta o Palmeiras, que vem de um jogo, mesmo com o time reserva, finalizando 21 vezes. Então, no aspecto defensivo, ainda precisa encorpar e, aos poucos, o Antônio Oliveira vai dando a cara dele, principalmente nesse aspecto da segurança defensiva. Eu fiquei esperando a vírgula quando o Breiler fosse incluir o Rojas e fiquei esperando a linha de baixo quando ele não fosse incluir ainda o Fausto Vera. É verdade. É uma mudança. Porque acho que o Rojas já está dando também uma resposta boa. Ele entregou que o Corinthians tem interesse na contratação do irmão gêmeo dele, o meia Oscar Romero. Tá? No mês passado, o Oscar Romero deixou o Pendikspor da Turquia e está livre no mercado. O Romero deu uma frase, uma aspas, à Rádio Monumental, tá? As pessoas do clube perguntaram a situação do Oscar. As pessoas do Corinthians perguntaram a situação do Oscar. Do Oscar. É o que vai ter agora na TNT, meu amigo Morgado. É o do Oscar, né? Tô brincando. As pessoas do clube perguntaram a situação do Oscar. Estão seguindo e vendo, obviamente, a vaga de estrangeiro, porque não é fácil. Aqui permitem somente 7 jogadores estrangeiros em uma mesma equipe. Sim, estão em contato com ele. Me perguntaram, me pediram o contato. Não sei se vai poder acontecer, mas há interesse do clube. Vamos ver o que acontece. Obviamente, desejo o melhor a Oscar. Tomara que seja conosco, mas independente de onde seja, que possa voltar a jogar e que esteja em alto nível. É um grande jogador, onde irá render. Então, essa foi a frase do Romero, né? Ángel Romero, né? Na Rádio Monumental, né? Lá do Paraguai. E eles jogaram juntos, né? Na seleção paraguaia e também no São Lourenço, tá? Enfim, referente ao Oscar, não tenho como opinar. Eu gosto do Oscar Romero, acho bom jogador, não sei em que nível ele está agora, físico, tudo. Eu acho que se você estiver pensando num elenco grande, beleza, tem que ver quanto que vai pagar também, tá? Se o Corinthians não tivesse contratado o Coronado, eu já falaria na hora, traz porque vai ser bom, tá? Eu gosto muito. Agora, eu gosto muito do Oscar Romero, acho que é um jogador que sabe o que faz com a bola no meio campo, dá para jogar por dentro, mas o Corinthians já tem alguns reservas, né? Tem Biro, tem Matias Rojas, enfim, vai ter uma briga ali no meio campo.
Matheus Araújo, vai ter que sair alguém, tá? Eu fico com medo porque o Corinthians está gastando muito. Então, se o Oscar Romero vier por produtividade, for um jogador barato, beleza, eu apoio, tá? Eu apoio. Mas, se não, aí eu acho que não vale a pena fazer um investimento. Então, assim, resumindo a minha opinião sobre o Romero, vai depender do custo-benefício, tá? Em relação ao Oscar Romero, vai depender do custo-benefício. É o que eu penso, tá? Vamos ver. O Biro, Samir, ou vende o Biro, ou empresta, ou aproveita. O cara não voltou lá da seleção. Oscar Romero tá de brincadeira, mais um pé de rato, Eduardo. Cara, eu gosto do Oscar Romero. Não dá certo não, Samir, vira panela, pessoas da mesma família, no mesmo clube. Dá trabalho. Deu trabalho contra o Boca na Libertadores. Deu trabalho para nós, jogando pelo Boca, exatamente. Jogou os 2 jogos contra o Corinthians, ele jogou muito, tá? Foi por isso que ele cresceu mais no conceito comigo ainda, hein? E eu acho que ele é mais jogador que o Rojas. Eu também acho. O Oscar Romero, tá? Vamos ver, né? Vamos ver. Dinheiro jogado fora, não é trazer outro ponto. Até que não precisa pagar, né? É só acertar salários, né? Com o Oscar Romero, é só acertar salários. Enfim. Porque é o seguinte, o Nicolas Figal foi oferecido ao Corinthians, tá? No processo que o Corinthians estava ainda negociando com o Natan, tá? Quando o Corinthians negocia com o Natan e tem a proposta recusada do Pumas do México, o zagueiro Nicolas Figal, do Boca Juniors, é oferecido ao Corinthians. Ele tem 29 anos, tá? É um zagueiro com passagem pela seleção argentina, é um jogador que também atuou no Independente da Argentina, é um jogador também que atuou no Inter Miami dos Estados Unidos e pertence ao Boca Juniors. Ele tem contrato com o Boca até o fim de 2024. Ele não vem. Por que ele não vem? Porque o Corinthians, ele mirou o Kaká. O Corinthians, depois que tomou o não do Natan, eu já havia falado para vocês, né, no nosso dia a dia aqui, inclusive com exclusividade, que depois do Natan, o Corinthians ia tentar um zagueiro mais barato ou um zagueiro por empréstimo, tá? E é isso que o Corinthians optou. O Corinthians foi para cima do Kaká, do Atlético Paranaense, porque é um jogador mais barato, né, no mercado da bola, e até porque o Corinthians vai contratar ele por empréstimo, com passe fixado, né? Então o Corinthians, a conversa, o Corinthians tenta acelerar essa conversa com o clube japonês, né, que eu até brinquei no Blend, porque se eu falasse, se alguém mandasse essa mensagem para mim aqui no chat, o que vocês acham? Ah, Samir, o Corinthians está contratando, o que você acha do Kaká, do Tokushima Vortex, do Tokushima Vortex? Vocês acham que eu ia ler? Eu ia ficar desconfiado, mas eu tô com Shima e que Vortex, tá? E que Vortex, que agora é o Kaká que está na mira do Tokushima Vortex, do Japão, que está emprestado ao Atlético Paranaense. O Corinthians está negociando a questão do valor fixado, tá? Se vai ser opção de compra ou se vai ser uma obrigação de compra, e se for opção de compra ou obrigação de compra, o Corinthians discute o valor, tentando acelerar o processo para inscrever o jogador até amanhã. Caso não consiga, vai ficar para depois, mas mesmo assim o Corinthians vai tentar ainda e avançar na contratação do Kaká junto ao clube japonês. Por conta disso, tá? Por conta disso, o Corinthians não foi para cima, tá? Não foi para cima do Figal, jogador que foi oferecido, pintou aí como uma boa oportunidade de mercado, mas o Corinthians achou melhor ir para cima do Kaká. Eu não tenho bala na agulha para dizer se o Figal é melhor ou o Kaká é melhor, tá? Sinceramente, bom zagueiro, hein, Samir? Qual deles? O Kaká ou o Figal? Eu não tenho bala na agulha para fazer essa análise para vocês quem é melhor. Mas independente disso, nem precisa fazer análise, né? Porque é bom deixar claro que o Figal não vem, né? Provavelmente quem vem é o Kaká, a não ser que ocorra alguma treta aí nas negociações, que a gente tem que sempre ficar atento com isso, tá? Não vou
Não vou cravar o Kaká, mas esse é um nome que o Corinthians foi lá e fez a proposta. O Figal foi oferecido, o Corinthians avaliou, mas achou melhor ir no Kaká, porque foram nomes pingando, né? Muitos jogadores são oferecidos, o Fabinho falou isso, mas não precisa nem o Fabinho falar, né, naquele dia na coletiva. A gente sabe que muitos jogadores são oferecidos ao Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Então, o Kaká, né? Kaká é mais novo, é melhor, o pessoal prefere o Kaká, esse Kaká é bom, enfim, o Kaká é mais alto, acho que precisamos aumentar a estatura do time, tem isso também, e o nosso querido, vem o Kaká é mais novo, e o nosso querido Antônio Oliveira quer aumentar bastante a estatura desse time do Corinthians, né? Ele gosta de jogador mais alto, ó, o Felipe Guedes, Figal muito melhor, Samir, líder do elenco no Boca e um dos grandes responsáveis pelo fraco Boca ter chegado à final do ano passado. Hoje o Felipe Guedes aí que acompanha mais aí o futebol argentino, prefere o Figal, mas independente de preferir ou não o Figal, gente, quero deixar claro, até para que não haja nenhuma distorção aí no pessoal que gosta de escrever as coisas por aí, ele foi oferecido, mas ele não vem, tá? Porque o Corinthians avançou no Kaká. Então é isso, fiel corintiana. O Timão tá correndo contra o tempo aí para registrar os reforços no bid. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Para que o Corinthians consiga registrar esses jogadores, que vai ajudar muito aí na caminhada do Corinthians para, quem sabe, uma classificação no Paulista. E vamos torcer aí para levar esse caneco do Paulista. Eu acredito muito. E a oportunidade no mercado tá aí. Vocês contratariam o irmão do Romero, o Oscar Romero? O Corinthians vê com uma bela oportunidade no mercado e pode ser, sim, reforço do Timão nesta temporada. O Oscar Romero, irmão do Romero. O irmão do Romero aí já jogou junto com ele no São Lourenço, né? E o Corinthians vê com bons olhos essa negociação. Primeiro que o Oscar Romero está sem clube, né? O último clube dele foi na Turquia, o Pendiskor. Ele está sem clube, está livre no mercado. E o Corinthians precisa só acertar o salário com o jogador para então sacramentar essa contratação. Oscar Romero, o irmão do Romero, é uma boa pro Timão, fiel? Deixa aqui nos comentários abaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal, então é muito importante que você ative o sininho das notificações para você ficar bem informado do Timão, tá bom? Forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!